Continua falando sobre movimentação política, porque o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, vão se encontrar depois do carnaval. Ô Beatriz Manfredini, o que tem de agenda sendo marcada para esse pós-carnaval? Aí sim que vai começar o samba no pé para os políticos, né? Bom dia, bem-vinda. Aí que começa, viu, Bia? Até eu que nem sou política, sou jornalista, tô com a agenda cheia de cafés, imagina eles. Então, como a gente sempre fala aqui, tudo no Brasil começa depois do carnaval, inclusive o ano eleitoral vai ficar bem agitado depois, então, desses 4 dias de festa. Bom dia para você também, pro Evandro, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Esse encontro, então, ficou para quinta-feira da semana que vem. Pelo menos essa é a estimativa, logo depois mesmo do carnaval. A agenda, ela foi falada por Flávio Bolsonaro em um evento aqui em São Paulo nessa semana. Ele tinha a intenção de se encontrar com o Tarcísio na quinta-feira dessa semana, ontem, né, melhor dizendo, o governador já tinha ali alguns compromissos na agenda, eles acabaram marcando para quinta-feira da semana que vem. No cardápio, então, dessa reunião, estão as estratégias eleitorais para 2026. É importante a gente dizer que esse é um encontro marcado depois de muita irritação e desavenças nos bastidores. Desde o começo do ano, tanto o Flávio Bolsonaro como o clã bolsonarista como um todo faz muita pressão em Tarcísio de Freitas para que ele apoie essa pré-candidatura do filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tanto que Tarcísio chegou a falar numa agenda com jornalistas, nossa, mais explícito que isso, mais apoio que isso, porque já tinha dado algumas declarações nesse sentido. Chegou a se irritar com essa pressão, desmarcou até visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro por conta disso, mas agora os ânimos estão mais acalmados. Depois, então, de algumas conversas internas, a gente lembra que Carlos Bolsonaro veio até o Palácio dos Bandeirantes tentar selar a paz com Tarcísio, um almoço secreto na agenda que eu ouvi de algumas fontes, inclusive, que é o único almoço do Palácio dos Bandeirantes que ninguém sabe o que se passou, ninguém ouviu falar nada, mas depois disso os ânimos deram uma acalmada. Então é nesse clima, depois de algumas desavenças e tentando selar a paz, que esse encontro vai acontecer. O objetivo é traçar as estratégias, porque apesar dessa pressão, eu até ouvi a análise de vocês aqui no Jornal da Manhã, de uma tentativa sempre de colocar Tarcísio e outros aliados abaixo da família bolsonarista como estratégia da família de algum jeito, a ideia então é que Tarcísio é muito importante para essa pré-candidatura e para a candidatura no geral de Flávio. Afinal, ele tem ótima aprovação aqui no estado de São Paulo, tem pesquisas apontando que ele pode vencer em primeiro turno e pode ser um grande impulsionador, um grande palanque para Flávio a nível nacional, já que a gente está falando de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. Então, a ideia é tentar entender como é que Tarcísio vai caminhar com Flávio nessa campanha. O que você sabe, o que se fala nos bastidores, é que o governador não gostaria de começar a colocar Flávio no palanque, ao lado dele, antes do meio do ano, antes daquele período que a gente chama de pré-campanha, que começa mais ou menos ali em junho, já que a campanha efetivamente começa em agosto. O objetivo de Tarcísio é realmente fazer campanha no momento da campanha, aí sim, ele deve colocar Flávio nos palanques, mas o que se diz nos bastidores do Palácio dos Bandeirantes é que ainda assim deve ser um apoio menos explícito do que o bolsonarismo mesmo quer, que gostaria então que Tarcísio realmente largasse tudo em prol disso. Não deve ser bem assim, Tarcísio deve tentar achar um meio termo, então um meio do caminho, principalmente antes, para não antecipar tanto esse período eleitoral, Bia. Obrigada, Beatriz Manfredini, pelas informações. A gente sabe que o apoio mútuo aqui entre Tarcísio e Flávio Bolsonaro é mais do que claro, mais do que declarado e mais do que certo para essa campanha eleitoral em 2026. Roberto Mota, abrindo espaço aqui também para você comentar e avaliar as falas de Flávio Bolsonaro durante a passagem aqui na Jovem Pan News. A gente trouxe recortes da entrevista em que ele falou sobre esse surgimento de Tarcísio no cenário político graças ao sobrenome Bolsonaro, graças ao ex-presidente da República, que deu mais protagonismo para ele enquanto ministro da Infraestrutura durante o governo de Jair Bolsonaro, e também sobre esse processo agora de campanha eleitoral para o Tarcísio, que, como a Bia Manfredini antecipou, só quer colocar Flávio Bolsonaro no palanque lá para o segundo semestre. Existe alguma estratégia, alguma possível justificativa para adiar tanto assim essa cumplicidade nos palcos?
Eu acho que sim. A justificativa é esse contexto maluco em que o Brasil está vivendo, Bia, em que algumas coisas são totalmente permitidas para um lado da disputa política, enquanto para o outro valem regras super rígidas. Eu acho que o jogo está sendo jogado muito bem. Flávio está construindo uma imagem de um político sensato, moderado, com um discurso razoável, que procura o melhor para o país. É uma imagem que está surpreendendo muita gente e, segundo as pesquisas, o resultado é extraordinário. Tarcísio é fiel ao perfil que ele sempre teve, é um perfil sóbrio, um perfil também moderado, que coloca o estado de São Paulo em primeiro lugar. Eu acho que esse é um jogo de sucesso. Eu entendo que exista muita gente nervosa, esperando caravanas por todo o país, discursos inflamados, mas, no meu entendimento, essa não é a estratégia vencedora. Ô, Lucas Merreiro, como é que você avalia agora todo esse discurso assim, que vem de uma maneira bem moderada em torno do nome de Tarcísio de Freitas, diferentemente de outros ataques que aconteceram anteriormente? Olha, o Flávio tem que assegurar, né, que o Tarcísio saia candidato ao governo do estado de São Paulo. Ele tem fortes chances de se reeleger e eles vão ali construir uma aliança aparente entre os dois, né? É claro que a situação, o Evandro, deve ficar meio tensa lá, né? Porque não vamos esquecer que até pouco tempo atrás, no começo desse ano, inclusive, o Tarcísio ainda estava tentando dar uma rasteira ali em Flávio Bolsonaro e sair ele próprio candidato à presidência da República. As fontes internas demonstram, e alguns comportamentos públicos também, que o Tarcísio chegou a executar alguns planos com a Michele Bolsonaro, ou seja, com a madrasta, né, de certa forma, aí, do Flávio, para tentar fazer valer a sua vontade. No começo desse ano, assim que saiu uma pesquisa, isso foi em 24 de janeiro, se não me engano, não, minto antes, 14 de janeiro talvez, assim que saiu uma pesquisa muito favorável para o Tarcísio, né, que o colocava com uma certa vantagem em relação ao Flávio Bolsonaro, a Michele Bolsonaro foi lá e compartilhou imediatamente um vídeo dele comentando isso, num tom meio eleitoreiro e tal. Então fica uma situação meio constrangedora entre os dois. Só para concluir, sobre discursos moderados, eu entendo que o Flávio, ele não tem muita opção senão adotar esses discursos. Afinal de contas, ele tem um suposto rabo preso ali que não permite que ele ataque certos pontos. Então, é um candidato da coletado em desfavor do Flávio Bolsonaro. Ele próprio é do Centrão. Toda vez que ele abre é para amenizar, sempre para não oferecer soluções concretas. Não fala sobre auxílio, sobre o fim do excesso de privilégios e auxílios que o Brasil tem. Ora, a estratégia do Flávio Bolsonaro, a única coisa que ele tem para falar é que ele não é o Lula.